Boa tarde, gente. Tudo bem? Todos me ouvindo bem? Então, bora começar o nosso bate-papo. Estou aqui, eu, Bruna, sou executiva de inovação da Único. Estou tendo o prazer de dividir esse momento aqui com o LM, Luiz Marcelo, que é head de fraude da Digio. A gente está aqui para falar sobre um conceito que é um conceito de cocriação e de movimento em rede no mercado, e aí vou falar em nome do LM também, que a gente acredita profundamente, então a gente vai falar um pouco sobre esse movimento que a gente fez, e a gente vai tangibilizar essa ideia através desse produto, que é o Único IDPay, que é um produto que hoje completa oficialmente 4 semanas de lançamento, então 4 semanas de vida que a gente levou ele ao mercado, mas teve muitos anos de construção por trás disso. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso. LM vai trazer uma perspectiva muito importante da ótica do banco emissor dentro desse ecossistema, que vocês já vão entender um pouquinho melhor. E aí a gente também vai abrir para pergunta, caso alguém tenha alguma dúvida, enfim, fiquem super à vontade, mas vamos lá. A Único é uma empresa brasileira de tecnologia, 16 anos no mercado, a gente é entre os 19 unicórnios brasileiros, estamos no stand de outro unicórnio brasileiro aqui também. A gente é uma IDTech, então todos os nossos produtos resolvem problemas entre pessoas e empresas através da identidade digital. E essa aqui é uma cocriação que a gente fez aí com as maiores instituições financeiras do país para alcançar esse objetivo, que é a gente conseguir ter mais aprovações, garantindo a zero fraude dentro do ecossistema online de compras aqui do Brasil, tá? Mas antes de explicar um pouquinho como que a gente chegou nesse lugar, o que é o produto, queria dar 2 passos atrás com vocês para a gente entender um pouco do problema e do ecossistema. E aí a gente une todas essas pontas aqui que eu citei mais para frente. Então vamos lá, a gente está aqui nesse momento para fazer múltiplas conexões entre nós e também para vocês entenderem um pouquinho sobre isso tudo. Então, alguns de vocês que estão aqui, acho que sabem isso muito melhor do que eu, qual foi, né, a jornada de evolução do formato do nosso dinheiro, né? Então a gente, há décadas atrás, vivia num cenário onde o nosso dinheiro se resumia ao físico, então aqui representado principalmente pelo papel moeda, com seus critérios de segurança. No decorrer dos anos, esse formato ele foi mudando, então a gente viu o nascimento da indústria de meios de pagamento, a gente viu o cartão em si de diversas formas, tarja, cartão e PIN, contactless, várias outras agora, tecnologia surgindo também para facilitar tudo isso. E acho que, como toda grande inovação que caminha rápido, a gente tem uma grande questão que a segurança normalmente não acompanha na mesma velocidade. E aí, no meio disso tudo, né, cada instituição, cada player vai se protegendo, se blindando, achando os seus playbooks do jeito que dá, com os insumos que tem, com os investimentos que tem. E no meio disso tudo, a gente acaba, em alguns momentos, né, por causa dessa criação de blindar, organizar aqui, organizar lá, a gente acaba provendo algumas experiências para o consumidor final que não são das melhores. É que eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês. Tem um dado que diz o seguinte, que todos os meses, 1 a cada 4 brasileiros não conseguem comprar algo no ambiente online. Seja lá qual for o motivo, todo mundo já deve ter passado por isso, está com uma grande expectativa lá, no carrinho, concluindo a compra, pá, negada ou em análise e nunca mais recebe a resposta. E muita gente solta algumas dessas frases, como a desse usuário anônimo aqui atrás, que vai, obviamente, achar um culpado por aquela experiência que não foi legal. Então, a gente começa a entender esse ecossistema de compras online que, no fim do dia, ele se torna um ecossistema caótico. Então, a gente sai de uma teoria onde deveria ser algo simples, do tipo, o dinheiro é apenas os 16 dígitos do meu cartão. Mas, na prática, a gente vive esse ecossistema caótico, onde a gente tem um grande volume de atividade operacional, então tem que ter um time para atender esse cliente que está insatisfeito e não consegue realizar aquela compra. A gente tem um time também para analisar compras de risco, enfim, fazer toda uma análise para também garantir essa segurança aí que precisa caminhar junto. E a gente tem
na grande maioria das vezes, um cliente insatisfeito ali que não consegue chegar no objetivo dele, que é concluir a compra. E aí, por que normalmente isso acontece, né? Porque está cada um ali na sua caixinha, tomando as suas próprias decisões com o insumo que tem, porque é o que tem. E aí, desse ecossistema todo, surgiu a ideia e nasceu há 4 semanas o IDPay. E aí, o que é o IDPay, tá? O IDPay, a ideia do IDPay é que a gente consiga fazer essa aprovação que eu citei lá no começo para vocês, aumentar essas aprovações dentro do e-commerce, através de 3 camadas de proteção, tá? Então, a primeira delas, o que a gente tem que garantir? A gente precisa garantir que é aquela pessoa ao vivo fazendo a transação. Então, eu tenho que garantir que não é um fraudador que imprimiu uma foto de alta resolução e colou no manequim, por exemplo. Então, a gente precisa garantir que ela está ao vivo. A segunda camada, a gente precisa garantir que ela é quem ela diz ser. Como que a gente faz isso? Através da autenticação biométrica, com a base da Único. Então, a gente gera um hash biométrico. A base da Único, essa base utilizada no IDPay, ela tem 100% de assertividade. Então, a gente garante que aquele rosto é o dono daquele CPF, através de regras de recorrência. Eu já vou contar os desafios para a gente chegar até aqui. E a gente precisa garantir que aquela pessoa está ao vivo, que a gente já sabe que ela também é titular do cartão de crédito que está sendo usado na transação. E é aí que entra esse grande ponto aqui que a gente veio falar hoje para vocês, que é a parceria que a Único firmou com as instituições financeiras, que tem a DOC também como grande parceira desse ecossistema, que fez possível, por exemplo, a gente está com o Digi hoje aqui, para a gente poder conectar essas pontas. Então, a ideia é a gente preencher essas lacunas que hoje existem no ecossistema. E aí, para vocês visualizarem um pouquinho, a gente vai mostrar um vídeo, produção vídeo, que não está rolando o passador de slide, de como é a jornada do IDPay dentro do e-commerce, tá? Simples, né, gente? Tão simples quanto isso. Uma jornada ali no checkout, tirou a foto, inseriu os dados. A gente acredita que as grandes tecnologias elas deveriam todas ser extremamente simples, mas isso não quer dizer que existe simplicidade para construir aquilo. E aí, esse produto que está há 4 semanas no mercado, na verdade, ele está sendo construído há 7 anos pela Único. Por quê? A gente tem, acho que, grandes desafios nas 3 camadas que eu falei para vocês anteriormente. Então, o primeiro desafio é como que você cria uma base autenticada biométrica de brasileiros que ela seja 100% assertiva. Então, a gente está falando de muita recorrência, a gente está falando de parceiros de mercado que realmente acreditam no potencial dessa tecnologia, são entusiastas nessa tecnologia, então acreditam que ela é eficiente como uma forma de identificação para a gente conseguir construir isso. A gente tem o desafio de criar uma tecnologia que também seja assertiva na prova de vida. Isso não é tarefa fácil, é muito aprendizado no meio do caminho para conseguir chegar nisso. E a gente tem o desafio de conectar esses emissores, e aí nesse ponto eu acho que a gente foi muito feliz no nosso caminho de conseguir encontrar parceiros realmente inovadores que acreditaram nisso e nos ajudaram, estão nos ajudando a comprovar que essa tese para de pé, né? Que esse produto realmente tem esse potencial para o ecossistema. Então, disso tudo, de toda essa construção, é que a gente vê o nascimento do IDPay. E aí, voltando para a tese aqui, que eu e a LM a gente acredita muito, que é o poder da cocriação e desse movimento em rede do mercado, a gente não só queria falar sobre, né, o potencial da construção, mas também o potencial de, depois que aquilo está lançado, quanto que a gente consegue alavancar quando todos esses players eles estão olhando e caminhando para o mesmo lugar. Então, eu também trouxe alguns números para a gente falar sobre essa tese da cocriação e do movimento em rede, que é o seguinte. A gente inicia aí o ano, né, fazendo todos os testes com 3 e-commerces utilizando em produção aquela solução. A gente lança esse produto
Com já 16 deles aqui com a gente tem essa perspectiva de ter mais de 100 deles até o final do ano, aprovando todos juntos mais de 1 bilhão, aí que hoje esse 1 bilhão está ficando na mesa, está sendo totalmente negado. Aí a gente vem para um cenário onde a gente tinha 22% dos emissores e dos cartões sendo validados, a gente consegue lançar o produto com mais de 50% e a gente tem a perspectiva também de ter mais 75 deles todos juntos construindo esse ecossistema para conseguir manter esse terceiro pilar aqui de pé, que é a gente garantir zero fraude dentro desse ecossistema. Então, hoje, 28 de junho, seguimos zerados nas fraudes. Esperamos que isso se mantenha por muito tempo, sempre todo mundo trabalhando em conjunto. E aí, uma última curiosidade aqui, e aí eu vou passar a palavra para o LM. Eu não sei se alguns de vocês sabem, mas qual é o país do mundo que conseguiu zerar as fraudes no e-commerce e como e por quê? Existe um país, talvez alguns de vocês conheçam, bem pequenininho lá no leste europeu, que se chama Estônia. A Estônia é um país que vem com um projeto há mais de 20 anos, né, focado na identidade digital do cidadão. Então, ele vem construindo isso. Hoje, o cidadão estoniano consegue fazer qualquer coisa de forma digital, menos se divorciar. E como que eles... Inclusive, a gente tem um dos representantes desse projeto que vai estar na Febraban aqui, que é o André Sutt. Então, ele é ex-ministro de Tecnologia e Inovação da Estônia. Ele vai estar aqui amanhã em alguns painéis. Sugiro, quem puder assisti-lo, ele é um dos cérebros brilhantes por trás desse projeto de identidade digital da Estônia. E a Estônia é inspiração há muitos anos para a Uni. E como que eles zeraram a fraude no e-commerce? Eles conectaram a identidade digital do estoniano aos dados do cartão. E aí, com isso, eles blindaram o ecossistema e mantêm isso totalmente de pé. Então, acho que a nossa tese e teoria aqui, né, qual é o poder dessa cocriação e desse movimento em rede para a gente realmente resolver problemas reais do mercado e poder causar uma revolução. E aí, agora eu tenho o prazer aqui de contar com a presença do LM, que é uma pessoa que, desde a primeira conversa que eu e o Alex a gente teve com ele, ele falou, cara, tem potencial, vamos fazer isso. Eu acho que o mercado precisa se unir realmente para a gente alcançar esse objetivo em comum. E aí ele tem muito para adicionar, muitos anos aí de mercado, né, de indústria, LM, mas eu queria entender assim, que você trouxesse um pouco para o público do teu ponto de vista, assim, então da tua ótica como instituição financeira emissora de cartão. Por que vocês entraram, toparam construir isso junto com a gente, né? E quais você acha que foram as necessidades e dores que passaram a ser endereçadas a partir do momento que a gente conectou essas pontas? Boa. Obrigado, Bruna. É um prazer estar aqui com todos. Boa tarde. Poder compartilhar um pouco da nossa experiência e um pouquinho do porquê que a gente entrou nesse projeto inovador, né? Desde a primeira vez, de fato, que eu escutei, falei, cara, isso aqui eu acho que direciona algumas dores que a gente tem e eu acho que realmente os resultados que a gente está tendo têm sido bem positivos, né? Então, assim, acho que vou pegar um pouco da sua história que você trouxe, né? Eu acho que a palavra mágica aqui é autenticação. Quando a gente vem lá da época do cartão físico com a tarja, né, tinha muita fraude, porque não tinha uma autenticação forte. Aí colocamos chip, aí tinha senha, tinha RQC, bit 55, era super seguro. De repente veio um negócio chamado pandemia, e de repente a compra no e-commerce disparou, porque não tinha outro jeito. E aí assim, qual que é a autenticação no e-commerce? O cara está vendo uma compra no aplicativo, o cara está vendo uma compra no site. Como é que eu sei que aquele cartão é daquele CPF? Como é que eu sei aqui o cara pedindo um celular, manda entregar numa casa, como é que eu sei que é do LM mesmo ou não é de alguém tentando se passar por ele? Que esse é o nosso desafio. E aí, né, quando a Único veio conversar com a gente, falou, cara, a gente tem uma ideia aqui de a gente usar biometria e outras autenticações junto com os bancos, de troca de informações, para tentar trazer essa segurança, essa autenticação. Eu falei, cara, isso aí é música para os meus ouvidos, porque é o nosso desafio. Como é que eu autentico, né? E por mais que nós, emissores, a gente aprova a transação e o e-commerce lá tem receio, quando o e-commerce decide não aprovar aquela transação, é o meu cliente que é impactado. É ele que deixa. E aí na cabeça dele, né? Meu banco não presta, é o que está escrito aqui, né? O meu banco não serve para nada.
Então, trabalhar em conjunto, né, o e-commerce, a Único, no caso o Digio, junto com a DOC, que é a nossa processadora, acho que a gente resolve um problema que é de todo mundo, né, que é um problema de aumentar faturamento e garantir que o cliente consiga usar e que o fraudador aqui não, você não vai conseguir roubar o dinheiro nosso, né. Então foi um pouco dessa ideia do início e de lá para cá, faz poucas semanas que está rodando, mas tem sido muito positivo os resultados, né? Então, acho que qual que é um fator que ajuda bastante no nosso caso? Nós somos um banco digital, né? Então o Digio é um banco digital, adora inovação, etc. Então a parte de biometria facial já é o nosso dia a dia. Então o cara vai abrir uma conta, tem biometria, etc. No meio do processo de uma compra, eventualmente pedimos uma biometria, para ele é natural, é o novo normal nosso. O cara já está acostumado com esse negócio. Então, vem lá um desafio, ele faz a biometria, aí tem o cheque do número do cartão, com o hash do cartão, com o CPF lá no banco. Eu acho que a gente cria um ambiente que para o cliente faz parte da vida dele. Não é algo que vai ter que fazer, vai ter que ir para um outro canto. Não, a biometria já é dia a dia dele. Eu acho que isso facilita um pouco do sucesso aí na conversão. Eu acho que talvez seja um pouco do sucesso dos outros emissores, porque também são bancos digitais. Eu acho que, de novo, a biometria é um novo normal para todos nós. Então, quando vem um desafio de biométrico, a coisa acaba rolando fácil, né? E assim, né, no final da história, sem autenticação, eu tenho fraude. Então, o fraudador consegue ir lá usar o número do cartão. A gente sabe que força bruta, o cara descobre esse número do cartão, não é difícil. Tenho a fraude, eu tenho que impactar o cliente, tenho que remitir um novo plástico, eu tenho custo de chargeback, eu tenho uma operação para cuidar de chargeback. Tem a imagem que eu passo para o cliente, que esse banco não é seguro, né, que é a parte mais importante, na minha opinião, que é o NPV que eu deixo de ter desse cliente porque ele não confia mais em mim, né? E, por outro lado, quando é o cliente tentando e eu nego porque eu não tenho essa autenticação, porra, né, é o banco que não presta, é a viagem, tem um case que vocês trouxeram, a pessoa queria comprar uma passagem aérea, não conseguiu, teve que vir de ônibus X horas. Então, assim, é tudo de ruim, que eu acho que é essa solução, né? Esse ecossistema que a gente criou vai ajudar a direcionar bastante essa questão e dar uma nova experiência, trazendo mais faturamento, trazendo mais rentabilidade, que a gente gosta, sim senhor, melhorando a experiência do cliente, reduzindo a atuação do fraudador, que esse também é um desafio, né? Não deixar esse mercado, que é um mercado que cresce demais, a gente quer minguar esses caras. Enfim, eu acho que tem muitos ganhas-ganhas e, enfim, estamos super felizes de estarmos juntos aí. Apostamos, acho que a gente fez uma aposta certa, estou com parte do time aqui, a galera está super motivada, eu acho que é um caminho que, na minha opinião, não tem volta, né? Então essa autenticação veio para ficar e eu acho que veio para ajudar mesmo. Boa, muito bom, LM. Acho que dá para a gente descer um nível aqui para dar um pouco de perspectiva de números para o público que está aqui. Então, a gente está falando de um montante que já foi pré-aprovado pelo emissor. Então, está pré-aprovado pelo emissor no e-commerce. O e-commerce vai lá, passa a matriz antifraude dele, pá, derruba. E hoje, né, os e-commerces que estão utilizando a EdPay, a gente está validando a titularidade do cartão com você. Tem uma parte aí que a gente consegue resgatar de forma segura. Qual que é esse número hoje do Digio? Assim, de tudo que a gente o e-commerce está derrubando, quanto que a gente está conseguindo voltar para a mesa? Acho que essa é informação boa. Acho que é o resumo da ópera aqui, do blá 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 tudo que eu fiz. Acho que resume nisso. A gente está falando de uma aprovação de 85% dos casos. Então, lembrando, são casos que seriam negados no e-commerce, pela questão de risco, e a gente consegue, né, recuperar 85%. É um número muito expressivo. É um número muito grande que eu acreditava na solução, mas não achei que ia ter... E estamos no começo. Não achei que ia ter uma aceitação tão rápido e você chegar lá a 85% de recuperação de transação, é um número extremamente expressivo, na nossa opinião. E vamos lá, vamos trabalhar para que chegue 90%, 95%. Boa. É expressivo e um pouco assustador, né? Porque é um percentual de transações que são legítimas, mas que por uma análise é considerada fraude e no final, como você falou, sai todo mundo perdendo, né? O banco não ganha, o emissor não ganha, o cliente então nem se fala, né, gente? Porque a experiência é o caos. Alguém tem alguma curiosidade, alguma pergunta, alguma dúvida que queira tirar? Que eu tenho mais umas coisas aqui para perguntar para a LM. Não? Aí, Bruno, aproveitando que o Armando chegou aqui, eu acho que a parceria com a DOC foi bem legal também, porque eles possibilitaram a gente entrar rápido. Com certeza. Né? Então, acho que também queria agradecer aqui a DOC pelo apoio
foi bem legal. Sem sombra de dúvidas, tá? É uma parceria para a gente aqui essencial no ecossistema. Me fala uma coisa, você trouxe muito a ótica da instituição financeira, do banco emissor dentro desse ecossistema, mas acho que como profissional desse mercado e dessa indústria, eu queria que você trouxesse também, falasse pelo e-commerce, assim. Então, o que você acha que o e-commerce, como essa outra ponta da cadeia, então essas conexões que a gente está fazendo, ele pode se beneficiar, e o que você acha que a gente está otimizando dentro disso, desde o quesito financeiro até operacional também dessa outra ponta? Assim, o e-commerce é quem está na ponta ali com o cliente, né? E pela regra de liability, a fraude fica com ele. Então, ele está entre a cruz e a espada, né? Ele tem que aprovar, ele quer ter mais receita, mas ao mesmo tempo, sem uma autenticação dessa, ele não consegue ter um nível de assertividade. Então, ou ele vai impactar negativamente o cliente bom, ou vai deixar a fraude passar, que tudo é ruim. Então, ele fica numa situação muito delicada. Quando surge uma ferramenta dessa, óbvio que a princípio não vai ser para 100% das transações, né? Mas aquela faixa que vai, puta, cara, o risco é alto. Mas deixa eu ver, deixa eu fazer um desafio que o cliente aceita fazer e eu recupero. Então, para ele é um saving, assim, é uma recuperação de dinheiro muito grande, sem falar da questão operacional toda, que ele tem a mesa dele, de derivar, e vai lá, puta, aí liga, né? Ou manda um WhatsApp, mas enfim, é muito custoso esse processo de recuperação. E na hora que você vai para um processo que, né, é uma biometria, vai um link, o cara faz, é muito mais simples para o cliente. Acho que resolve a questão ali na raiz. E para o e-commerce, assim, é eficiência, é mais faturamento, é garantir que o cliente fica lá, porque se ele não compra, não consegue passar no e-commerce, ele vai para outro. É o mesmo problema nosso, ele não consegue passar no nosso cartão, ele tira outro cartão do bolso e faz, né? Então, assim, eu acho que tem uma questão de curto prazo, que é bem ali no DRE mesmo, mas tem uma questão de longo prazo quando a gente pensa no ciclo de vida do cliente. Que o cara continua comprando na loja, que o cara continua fidelizado, etc. Então, assim, eu acho que são impactos super grandes que dão resultado logo na entrada, mas se olhar no ciclo de vida como todo o NPV, o resultado pode ser maior ainda. Que era muito o que a gente estava falando, né? Retorno financeiro sim é importantíssimo, é essencial, mas acho que é um dos pontos desse efeito dominó que passa por reputação daquele player, que passa por fidelização daquele cliente, passa por experiência, foco, enfim. Boa, muito bom. Você quer fazer alguma consideração final aqui para a gente encerrar o nosso painel? Bom, de novo, queria agradecer a chance de estar dividindo. Eu costumo brincar, né? É muito fácil a gente falar mal dos outros. E quando a gente tem a oportunidade de falar bem de algo, a gente tem que aproveitar também e falar bem. Então, acho que esse é um projeto que apostamos e acreditamos cada vez mais. Eu acho que resolve uma dor muito grande no e-commerce. Assim, a gente precisava de algo nessa linha. Então, fico muito feliz que a gente possa estar usando. E espero que quem está pensando em usar, eu recomendo. Eu acho que é algo que veio para somar. Aí, lógico, de acordo com a estratégia de cada emissor ou o estabelecimento, mas é uma ferramenta que vem adicionar muita coisa boa na questão ali de autenticação. Então, enfim, de novo, é um prazer compartilhar números bons. Agradeço a Único, agradeço a DOC e que seja uma parceria que cresça cada vez mais. Boa, obrigada demais, Eliane. Acho que aqui, além da gente apresentar essa tese, essa ideia, esse produto, essa parceria, acho que é fazer um convite assim, para cada um pensar dentro da sua caixinha o que é possível co-criar, revolucionar e realizar movimentos, nem que por mais pequenos que eles sejam, acho que podem causar um impacto gigante. Tá aqui meus contatos, caso alguém queira acionar, trocar ideia, enfim. Agradecer o LM, muito obrigada por mais essa parceria aí, esse talk. Agradecer todo o time da DOC pelo que a gente está fazendo agora, pelas ações que a gente está tendo aqui na Febraban e quem estava aqui com a gente durante essa meia hora. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal.